queria já trazer para essa pauta, né, para a gente falar mais um pouco sobre todos, né, análise aí macro em relação a toda essa pressão no mercado. Ele que chegando aqui agora. Muito bom dia, Gustavo, seja sempre bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Um bom dia para todos aqui, bom dia, Gustavo. toda a equipe. Obrigada, Gustavo Cruz aqui com a gente, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Gustavo, até inclusive eu falei, né, que o mercado americano abre daqui a pouco, porque eu queria começar nosso tema falando um pouco mais desse cenário macro, entender um pouco mais a sua visão em relação aí, temor com recessão ou ânimo com menor alta de juros? O que você acha que deve prevalecer lá em Wall Street? É que eles estão ligados, né, a um ciclo. Você só vai conseguir ter uma alta de juros menor se a inflação se pá. E para a inflação diminuir, você vai precisar que os salários parem de pressionar a inflação local. Então, para parar de pressionar, você vai ter que as empresas não contratem tanto ou não busquem avidamente funcionários. Então, isso acaba refletindo numa economia mais fraca. Não consegue ficar tão longe um do outro. O que dá para talvez ser muito preciso do Banco Central americano é não levar a economia americana para uma recessão tão forte assim, o que aí você não precisa subir tantos juros, mas é sempre a dúvida, né? Eles não sabem exatamente qual é o número mágico de juros que não vai levar a inflação, a economia americana para uma recessão muito forte e que vai controlar a inflação. Isso é tentativa e erro, infelizmente. Eles têm os melhores modelos, mas nunca é preciso, assim. É uma linha tênue, né, Gustavo, ali tentar controlar. É um dilema, né? Vamos dizer assim. Um lado, uma economia americana que precisa realmente desacelerar por conta da inflação, perder forças, né? Enfim, o Fed aí tentando conseguir o tal do soft land, tem que saber medir aí a mão, como você bem falou, né? A economia não ficar tão aquecida a ponto que a inflação continue gerando esse problema e nem desacelerar muito. Você acha realmente que a economia americana pode ter dificuldades para conseguir aí avançar nessa linha aí? O que a gente pode pegar é o histórico. O histórico do Banco Central americano tentando fazer essa desaceleração teve um caso de sucesso que foi na década de 90, que lá sim eles conseguiram fazer o soft landing. Tirando esse, todos acabaram sendo o oposto, o hard landing, onde você teve uma economia sofrendo um pouco mais do que posteriormente você falou, talvez não tivesse sido necessário subir tantos os juros. Então agora a gente tem uma probabilidade de ir mais para esse dado histórico. Embora, claro, o Banco Central ele sempre esteja estudando o que acontece com as mudanças nos juros em épocas passadas para tentar fazer o melhor caminho possível. Ô Marco, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, né, queria trazer aqui também uma pergunta para você em relação ao mercado internacional. Renda fixa em dólar, bondes de empresas brasileiras, aí a gente viu que tem emitido bastante no exterior. Você acha que pode ser uma opção também para diversificar carteira? Até eu vou responder e já passo a pergunta para o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Até tá vendo uma informação interessante, que ela é o seguinte, ela é o spread, né, das emissões ali, high yield, investment grade, enfim, AAA, triple B, enfim. E é interessante que hoje, se a gente pegar hoje, porque a gente acompanha muito bolsa, enfim, outros mercados. E aí eu comecei a olhar, deixa eu ver o que está precificando o mercado de crédito, né? E o mercado de crédito, ele está muito longe do high do ano passado. A gente chegou a pegar bonds aí de empresas AAA pagando 4, 5, 6%. Eu estou falando de Apple, enfim, grandes empresas. E se a gente pegar os últimos cenários de recessão, né, nos Estados Unidos, está muito longe, às vezes até metade de um spread com um cenário de recessão. Assim, um high yield em cenário de recessão paga às vezes 900 basis points, né, em cenário de recessão, está pagando hoje um patamar, às vezes até metade disso, né? Então, acho que essa é a pergunta. Ainda tem spreads muito bons, né, na renda fixa lá fora, mas ao mesmo tempo, aí passando a pergunta para o Gustavo, assim, o mercado em 2023 que está querendo comprar muito otimismo, né? Então, de duas uma, ou o mercado está longe de precificar uma recessão e aí vai voltar a abrir essas curvas tudo de novo, ou realmente esse cenário de recessão está descartado, ou recessão forte está descartado. Assim, na sua opinião, é mais para um cenário de pessimismo, daqui 2, 3 meses vai voltar tudo o cenário de pessimismo, então volta a abrir tudo, a bolsa volta a despencar, né? Ou realmente a gente está chegando a fatores, somando fatores que esse cenário de recessão, isso eu falo para a bolsa, também está em alta, mas esses spreads também fecharam, para quem alocou spread há 3 meses, há 4 meses atrás, estava com spreads muito bons e já está ganhando dinheiro. Os spreads continuam bons, mas estão longe de ser um cenário de recessão. Sim. Né? Sim. Perfeito. Eu entendo que você
parece estar mais no segundo caso, de que não vai ser uma recessão tão forte nos Estados Unidos e se for, vai ser pontualmente em um ou outro trimestre. Pelo que a gente olha nos dados, a economia tem a parte imobiliária dando uma desacelerada um pouco mais forte, mas as outras mesmo desacelerando. Ponto bem interessante, as pessoas falam, todas as techs estão demitindo, mas elas estão voltando ao ritmo de crescimento previsto antes da pandemia. Porque o primeiro momento da pandemia foi um boom para as techs. Compra-se muito mais online, utiliza-se muito mais streaming, muito mais serviços online. E o que as empresas se viram acuadas? Não tinha funcionário suficiente para atender a demanda que cresceu bem mais rápido do que o projetado. Então, buscou-se uma contratação expressiva e muito rápida. Agora, se você pegar a quantidade de funcionários que vai ficar, né, tirando as demissões, é o guidance lá de 2019, 2018. Então não é que elas estão falando, não, as coisas deram tão erradas que a gente vai voltar muito atrás e vai ter que demitir muita gente. Por isso eu entendo que não estamos em um caso de recessão profunda, de 2008, no qual a gente viu realmente demissões em massa ocorrendo nos Estados Unidos como um todo. Inclusive, já falando um pouco mais sobre esses pontos aí, Gustavo, a gente estava falando em relação à recuperação, né, dessa atividade econômica americana. 2022 foi um ano muito marcado pelos temores de uma inflação alta e duradoura, né? Agora parece, vamos dizer assim, que esse pico de alta nos preços, de repente, possa ter ficado para trás, né? Pelo menos é o que tudo indica. Você acredita que agora a preocupação começa a se voltar mais para essa atividade econômica? A gente vai ter o PIB, inclusive, sendo divulgado agora. Pode vir uma sinalização? Pode sim, acho que o Banco Central americano ele pode começar a olhar para a questão de emprego para não deprimir muito as condições de mercado de trabalho. Lembrando que lá tem um mandato de inflação e de mercado de trabalho. Sim. Portanto, pode ser que eles comecem a ajustar um pouco o seu discurso, comecem a debater se vale a pena fazer algum tipo de aumento na meta de inflação para o médio e longo prazo. Mas lembrando que as projeções do Banco Central americano são de só atingir a meta lá para 2025 e ainda com dificuldade, assim, chegar no centro da meta de 2%. Eles já fizeram algum tipo de flexibilização no discurso, falaram que agora não tem que ficar na meta, tem que ter a média da meta nos anos que eles procurarem entregar a inflação por volta disso. Mas agora, eu entendo que o risco, claro, ainda é a questão da guerra na Ucrânia, se volta a escalar muito, e aí os preços de petróleo e outras commodities dão uma disparada, isso obviamente pegaria muita gente de surpresa, mas com um porém em relação ao ano passado, que você não vai ter a China fechando portos, fábricas, não vai faltar insumo, não vai ter o preço de frete que gira em torno de $2.400 subindo para 12, isso fazia bastante diferença nos preços. Portanto, eu vejo que parece que pode até dar voltar a dar uma piorada, mas não naqueles níveis que a gente viu no ano passado. Gustavo, aquela pergunta de milhões, né? O investidor, pelo menos aqui, a gente tem recebido muita demanda de fazer investimentos internacionais, né? Então, acelerar envio de recursos, enfim, abrir conta. E aí a gente já pega 2023 com S&P 500 em alta, mas a gente tem bolsa europeia rasgando, né? China rasgando. Eu tenho receio, né, quando teve a última modinha de China, né? Vamos para a China lança ETF aqui e tal, e aí de lá para frente foi só, né, derrocada dos índices, né? Então aquela pergunta assim, ainda dá tempo para quem está indo para fora, pegando essas 3 regiões, ir para a China, escolher ativos atrelados à China ou à Europa, né? Ou é melhor, mais seguro, né? De repente talvez um processo um pouco mais longo, mas pegar um S&P 500, né? Mais empresas americanas, que região escolher, unindo assim um pouco do macro, né? E trazendo um pouquinho para ações, né? Uma oportunidade de investimento em ações, né? Qual escolher nesse momento, em termos de regiões globais, né? Eu vou fazer só um parênteses que quando a gente fala em China, é a mesma questão do Banco do Brasil e da Petrobras, que as pessoas ficam receosas de investir nela agora com o novo governo. Intervenção pode acontecer a qualquer momento, em qualquer setor. E isso tem que estar na sua análise, assim. A China vai crescer mais do que o projetado. Começou o ano o pessoal falando em 3%, deve crescer mais em torno de 5%. Entendo que a reabertura ela já não vai dar mais um passo atrás. A política de Covid-0 só vai relaxar. Em volta da China, reabrindo, você tem ações que não andaram nos últimos anos, que são turismo em torno da China, turismo no Japão. Entendo que o consumo como um todo na China, acho que tudo isso vai dar uma acelerada nos ganhos adiante agora, porque eles já não dão mais sinais de que vão dar um passo atrás, e isso parece definitivo.
A Europa continua também se beneficiando desse movimento, como, por exemplo, marcas de luxo na Europa. A gente tem a lista da Forbes mencionando que um homem que é chefe, né, de uma das principais marcas de luxo no mundo, se tornou o mais rico do mundo, é um exemplo de um movimento que é meio até alheio à crise, né? A gente aprende nas primeiras aulas de microeconomia que a elasticidade dos produtos de luxo ela é bem menor do que outros, sim. Né? Que o consumo se mantém independente de qual fase do ciclo econômico você está. E isso tem se provado muito verdadeiro, não só nas páginas de economia, mas nas ações listadas nessas bolsas. Os Estados Unidos, eu entendo que eles têm um agravante perante aos outros, que é o patamar de juros talvez seja um pouco mais alto. A Europa tem menos margem de manobra pela própria configuração do Banco Central Europeu de levar essas taxas para patamares um pouco maiores. Então, eu ainda tenho um pouco de receio, se fosse fazer uma escadinha, eu ainda acho que, olhando para algumas empresas da Europa que são mais alheias e que são bem representativas nas bolsas por lá, elas me parecem continuam as preferidas, assim. A China, com esse movimento agressivo de acelerar, agressivo no sentido bom, de que vai acelerar o ritmo de crescimento, me parece bem interessante, assim, bem disputado com a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles não esperam muito, né? Funciona perfeitamente aquela história de que eles antecipam muito bem o que vem pela frente. Não é igual ao Brasil, que a gente não tem quase nenhuma certeza do que vem a seguir. Eu, só para complementar, Paula, só para fechar aqui com o Brasil, né? Se a gente pegar não só Brasil, mas mundo, quem ganhou dinheiro o ano passado, né, foi muito difícil ganhar dinheiro. Então, acho que pelo menos nos últimos 100 anos, a gente não via S&P 500 caindo, REITs caindo, bonds caindo, tudo caiu, né? Assim, quem alocou qualquer coisa perdeu dinheiro o ano passado. Só que teve uma classe específica que talvez foi o grande chamado, foi chamada commodities. Assim, commodities, quem tinha commodities ou tinha alguma exposição segurou, foi ali que ganhou dinheiro. Será que em 2023, tendo a China, né, falando um pouco paralelo com o Brasil, a gente tem muita commodity aqui no Brasil, havia até um caso de Americanas, né? Pô, vamos deixar um pouco Americanas, varejo, voltar para Vale, para outras commodities. Será que commodities continua puxando em termos de retorno, né, as alocações dos ativos esse ano, ou tende a ser um pouquinho mais atenuado esse movimento? Porque o movimento realmente foi muito forte de valorização, né, principalmente no relativo, né? A gente teve commodities valorizando muito, e índices também caindo muito, né? Então essa é a pergunta para esse ano de 2023, né? Commodities vai continuar ali no top 2, 3 de puxar o índice ou talvez numa outra intensidade, enfim, como é que você espera? Uma classe como um todo, né? Para puxar muito o índice teria que acontecer um case de novo de guerra que realmente trouxesse essa esticada nos preços de um momento para o outro muito rápido. Acho que nesse nível parece que bem difícil. Mas a China contribui talvez para botar um fundo bem mais alto do que historicamente. Você olha os ciclos, ele durou mais e ele talvez tenha um fundo mais alto do que em outros momentos. Então a gente tem nas nossas carteiras de recomendações commodities, a gente ainda continua gostando muito de Gerdau, de Vale, a gente olha para essas que estão bem direcionadas com a questão chinesa. E tiveram até a notícia, né, dos Estados Unidos tirando uma medida de 93, né, de taxação extra sobre commodities metálicas brasileiras, sobre o aço especificamente. E eu entendo que são empresas que conseguem se adaptar melhor a um ano de troca de governo, onde você não tem uma previsibilidade tão grande. Porque no final do dia, o cliente dela maior, se ela está listada em bolsa, ele muitas vezes não está no próprio Brasil. Então você fala, mas os Estados Unidos vai recuar, a Europa vai recuar. Mas mesmo assim, eu não vejo que isso chegaria a um nível de você falar, estão comprando muito menos de Brasil, não parece que é uma recessão nesse nível. Posso estar bem errado, mas assim, a gente faz um desenho de probabilidades e parece que esse é o caso da probabilidade maior desse cenário. Já que a gente está falando aí de China, entendi aí muito bem esse ponto, né, Gustavo? Marco colocou aí em relação, principalmente a força aí da volta da China em relação a commodities, mas aí eu queria fazer uma outra pergunta aqui, um contraponto. A questão da diminuição da população da China, você acha que isso pode afetar a força de trabalho, a economia como um todo, de uma certa forma, né? Até nós aqui que exportamos commodities para ele, menos gente consumindo, menos gente trabalhando. Sim, bem interessante esse ponto, porque imaginava-se que demoraria mais 5 anos ou mais para que a população começasse a dar essa inflexão. Sim. Me assusta bastante os números de projeções do próprio Banco Mundial, o FMI, sobre a população da China nos próximos anos, porque eles falam que ela vai quase que diminuir mais da metade até o final do século, que é bem impressionante se isso de fato acontecer. E sim,
teria um impacto relevante em termos de compras, né? Tanto que as mineradoras, né, as metálicas, a gente sempre fala assim, mas cresceu nesse ritmo porque você construía cidades fantasmas, você tinha um investimento em infraestrutura gigantesco que hoje não é mais tão necessário. Mas eu entendo que sim, existiria um receio para as exportadoras visando China com essa diminuição da população. Mas ainda é um movimento de décadas, não é que daqui 10 anos a China vai estar com menos 300 milhões de pessoas. Ainda é um ritmo que vai diminuindo bem devagarzinho. Acabaria sendo uma discussão bem parecida com a do petróleo. O petróleo vai acabar, né? O Marco, a gente escutava muito do Celso, né, que participa aqui também, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Então, é a mesma discussão. O petróleo vai acabar por causa do elétrico e a gente não investe mais em petróleo. A mineradora ainda vai dar muito dividendo por um belo tempo ainda. Bom, já que a gente está falando de mercado lá fora, internacional, né, um pouco mais desse panorama, deixa eu ir com a Débora, que vai atualizar aqui para a gente agora como que está. O mercado americano já abriu, Débora? Bom dia. E abrindo em queda, viu, Paula? Do jeito que a gente já vinha acompanhando nos futuros, Dow Jones agora cai 0,84%, S&P 500 1,26%. O destaque realmente é para a Bolsa de Tecnologia Nasdaq, já caindo agora mais de 1,8%, 1,86% agora de queda. Claro que reflexo também, né, tem esse resultado de Microsoft, ainda tem outras Big Techs aí para poder, né, divulgar resultados, mas trazendo aí números nada interessantes, né, o que já sinaliza um rumo ruim da economia americana. E em cima disso, ainda até o Gustavo já estava falando, né, dessa questão do petróleo, a gente viu, como eu trouxe mais cedo, aquele gráfico lá, né, dos estoques semanais de petróleo estatais lá dos Estados Unidos, chegando à margem de zero, ou seja, mostrando que realmente tudo que o Biden estava ali injetando nos estoques de petróleo para conseguir segurar o preço da commodity está chegando ao fim, né? E aí a gente até tem agora um cenário de queda, mais ou menos o Brent, quase no 0 a 0, tá? $86 agora a cotação do Brent, bem no 0 a 0 mesmo. Mas, Gustavo, como que você olha daqui para frente, assim, ou seja, as cartas na manga do Biden, né, já acabando agora, já os estoques aí dele já chegando ali à margem de zero novamente, né? O gráfico já mostrou isso pra gente hoje. Diante do cenário que a gente tem, inclusive da economia como está por lá, ou seja, a gente deve ver uma nova tendência de alta dessa commodity? Eu acredito em chances sim, porque você, por mais que tenha a discussão de desaceleração na Europa, desaceleração nos Estados Unidos, você tem a outra locomotiva acelerando, que é a China. E você viu de 3 meses para cá a revisão nas projeções da Europa rapidamente. Então, hoje mesmo saíram indicadores de confiança das empresas alemãs, ontem dos consumidores, os PMI já responderam rápido, as economias se adaptam ao cenário de uma maneira bem mais acelerada em economias desenvolvidas. Então isso pode dar mais um estímulo e eu entendo que existe uma intenção da OPEP de manter os preços em níveis mais altos. Isso está bem escancarado assim, em tudo quanto é relatório deles ou participação deles em eventos públicos. Marco, tem perguntas? Senão eu vou seguindo aqui, tenho várias. Vai lá. Eu não sei se a gente já comentou, Paula, sobre aumento de gasolina, né? Agora, né? Da Petrobras, né? Mas acho que mais do que o número em si, mas é que tipo de sinalização, que tipo de leitura que você tem e como isso vocês lá na RB têm traduzido para recomendação em relação à Petrobras, né? Então, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Se a gente olhar a Petrobras e outros ativos estatais desde as eleições, eles realmente perderam muito valor. A própria Petrobras perdeu alguns, talvez centenas de bilhões de reais em termos de valor de mercado, né? Mas se a gente olhar nos últimos dias, as estatais são empresas que as ações estão se valorizando muito forte, né, em poucos dias nesse começo do ano. Principalmente acho que o Banco do Brasil era um destaque positivo, em termos percentuais, né? Então, assim, quem comprou no low falou assim, daqui não passa. E aí justamente isso, né? Que tipo de recado para passar para o investidor, né? Tendo, lógico, que essa decisão do aumento de combustível talvez seja realmente uma política de hoje para trás, né? Não necessariamente uma política de hoje para frente. Mas vocês têm mudado ou alterado alguma recomendação? Que tipo de nível de conforto vocês têm passado para o investidor, né? Fazendo essa união em termos de política econômica como um todo, né? E chegando até a ponta final do investidor em bolsa, né? Eu não consigo ficar muito confortável com a Petro. Acho que no ano passado, quando a gente teve uma volatilidade... Assim, a gente fez até um levantamento interessante com o Ibovespa, com o câmbio, sobre volatilidade de 2012 para cá. E o Ibovespa ele consegue só ficar à frente da Argentina em termos de indicadores de ações, fica bem mais volátil do que a África do Sul, Peru, Colômbia, Chile,
enfim, você pega os asiáticos também, e isso prejudica bastante quando a gente vai dar a recomendação de uma carteira, se a carteira oscila demais, né? O cliente ele começa a ficar desconfortável. Eu entendo que a Petro está muito sujeita a uma volatilidade grande esse ano. O que a gente tem na mesa para fazer a análise de Petro são as declarações do Jean Paul Prats no ano passado, ou recentemente também, sobre o que ele pretenderia fazer caso fosse presidente da Petrobras. Então, a gente chegou lá em outubro do ano passado e falou, Petrobras, ela consegue continuar interessante em 2023? Beleza. Se o Bolsonaro ganhar, uma probabilidade, se o Lula ganhar outra, aí tudo bem. Lula ganhou. O que ele falou sobre Petrobras depois? Que a questão de que o preço da gasolina ia cair, que os preços de combustíveis iam cair na força. E depois o Jean Paul Prats deu entrevista também falando que ia acabar com a política de preços da Petrobras. Então a gente vai diminuindo a probabilidade de se a Petrobras vai ser interessante em 2023. Aí o Haddad assume com um discurso mais mediano, então você sobe um pouquinho a probabilidade. Aí agora nesse começo de ano você vê um reajuste acontecendo de fato, você sobe. Mas, de qualquer maneira, eu diria que ainda é uma probabilidade, pensando no ano como um todo, que não se justifica muito em termos junto com a volatilidade. Porque se você chegar e falar, não, sou um cliente que estou bem confortável em ficar anos, mas isso é mais a exceção, né? A gente sabe que, na verdade, o cliente saiu muito machucado dos últimos anos no investimento em ações e ele reclama bastante. Numa carteira muito volátil, então a gente sente que existem outras oportunidades. Você pega o preço sobre lucro da própria bolsa e você pode separando por ações, por setores mesmo, você vai ver que a média histórica de vários setores está bem abaixo, que podem ser mais interessantes para fazer uma composição. E continuo preferindo ficar exposto em PetroRio do que Petro, justamente por isso, porque eu só consigo ter na minha cabeça o que foi dito, eu não posso fazer uma projeção ainda com base em o que eu torceria para acontecer, imagino que seria o melhor dos mundos, e o que foi dito não foi muito positivo sobre como isso afetaria a Petrobras. Eu escutei um argumento muito válido recentemente, que falaram, mas mesmo se a Petrobras investir em refinaria, em voltar a fazer a indústria naval, ela ainda teria um dinheiro muito significativo para enviar em dividendos. Isso é verdade. Mas você tem que fazer a conta do quanto o dividendo vai superar o que você suporta como volatilidade, como possível queda muito forte das ações. São muitos pontos, né? Bom, pode seguir, Marco. É bem complexo. Só para complementar, o próprio grupo de estudo, né, nesse momento de transição, né, no final do ano passado, agora o Ministério de Minas e Energia, falou ali nos seus estudos, voltando ao tema, até o próprio Jean Paul Prats é um dos defensores ali de um projeto realmente de criar algum modelo de estabilização. Mas ainda não ficou claro ainda qual que vai ser a proposta, se vai vir alguma proposta e como que ela vai vir. Se vai vir por termos de... Primeiro, né? Aqueles temas, você coloca assim, quando houver algum movimento de volatilidade muito grande. Mas o que é volatilidade muito grande, né? Então, assim, vai ter todo o movimento, porque o petróleo todo dia oscila 2%, 3%, 5% para cima, é muito fácil, né? Então, o que vai ser esse conceito, né, de volatilidade? E ainda não ficou muito claro... Eu acho que outro ponto, se é uma lei, se é uma regulação, enfim. E o terceiro ponto, acho que o principal é o financiamento, né? Qual que vai ser realmente a fonte de financiamento, quem que em alguma ponta vai pagar. Então, eu acho que é esse ponto que eu queria entender com você, qual que é a sua opinião, o que você espera, termos associando de novo a política, de certa forma, política econômica, né, como um todo, e acionistas da Petrobras, porque muitos, até analistas, já deixaram claro que se a gente pegar a metodologia hoje que a gente tem de dividendos da companhia, né, que é uma regra simples, né, você pega lá a geração de caixa, tira o capex, pega um percentual e aqui está o dividendo, né? Então, será que realmente, de fato, muito analista está falando, não vai entregar ou vai alterar essa política de dividendos, né? Então, talvez até para financiar, eu sou super defensor de debater esse modelo de estabilização, né? Mas a gente precisa entender de onde virão esses recursos, né? Então, a opinião assim... Você acha que existe probabilidade de ter, de implementar e quais seriam os possíveis cenários, né? E como é que fica o acionista de Petrobras em cada cenário, né? Qual que é o mais possível, mais provável de acontecer, né? Provavelmente o acionista vai pagar uma parte da conta em algum momento esse ano. Algum momento de maior estresse vai sobrar para ele. Pode ser estresse no próprio preço da commodity, pode ser estresse por faltar recursos em outra frente, o mercado de trabalho começar a dar uma desacelerada e falar, não, tem que criar vagas e a Petrobras vai ser uma incentivadora por aqui, vai reativar a indústria naval.
acho que está mais nessa linha. Eu gosto muito do pensamento do Adriano Pires, que participa aqui também, que ele menciona do fundo de estabilização sendo feito ao longo do tempo e em momentos de maior alta do preço você atua. É que as pessoas sempre esquecem que a política de paridade ela é benéfica quando o preço cai muito rápido, né? Porque ele transforma isso já na indústria como um todo muito rápido. Mas assim, resumindo, eu entendo que muito se falou, né? Quem que vai ser o Lula como presidente durante as eleições? Vai ser o Lula 1, vai ser a Dilma. E na verdade o Lula está sendo o Lula 2, que ele era uma mistura dos dois. Muitas coisas ruins que estouraram na Dilma começaram lá no segundo mandato do Lula. E ele falou durante boa parte da campanha que ele seria a economia, né? Que quem decidiria seria ele. E faz muito sentido quando você vê o Haddad, que é alguém que não parece que vai sentar aqui que nem a gente, como o Palocci sentava e falava, não, presidente, eu discordo, acho que a gente não deveria ir nessa linha. O Haddad parece ser alguém que, se o Lula falar alguma ideia muito diferente, ele vai falar, bom, não vai se impor muito assim contra o presidente. Então, eu acho que teve uma boa parte do mercado que duvidou, que questionou, né? Falou, não, se o Lula ganhar ele vai ser mais parecido com o Lula 1, ele é mais pragmático. Mas, na verdade, se esqueceram muito do segundo mandato, que já tiveram alguns pontos que não eram tão, assim, pragmáticos, se é a palavra que todo mundo gostava de usar durante o segundo turno das eleições. Então, acho que está indo nessa linha, ele está entregando o que ele falou durante a campanha. A gente pode até mencionar da visita na Argentina, que foi riquíssima em debate, acho. Eu ia perguntar exatamente o balanço, né? Apesar de a gente estar aqui há 25 dias, né, do novo governo, efetivamente, né, pegando aí gancho no que você trouxe agora há pouco em relação a ainda muitas coisas incertas, né, principalmente em relação à questão econômica, efetivamente, a gente está vendo ainda muito, parece que estamos numa campanha, né, ainda política, né, de prática mesmo, efetivamente, a gente não está vendo nada, até tem essa questão da Petrobras, o Jean Paul, tem toda a questão de um conflito de interesses ainda, não mudou-se a lei da estatal. Será que realmente vendeu, né? As empresas ele vendeu ou só passou o nome também, ou vai vender as empresas dele para não ter esse conflito de interesse? Enfim. Foi com o Adriano Pires, né? Que barraram ele. Exatamente, né? A gente tem que estar muito em cima. A gente já viu hoje, né, notícias do Lira aumentando mais do que 100% o auxílio moradia, ou seja, a gente está vendo gastando-se mais e não enxugando gastos. São vários pontos, né? A gente ficaria aqui horas, vários. Muito bom. Mas pegando esse gancho em relação a essa viagem, queria entender um pouco da visão de vocês, né? Como vocês estão vendo essa primeira viagem internacional do Brasil? Quais benefícios que a gente pode, de repente, ter em relação a essa aproximação com esses países? Como que vocês avaliam isso, essa questão política? É claro que para o Brasil é bom você estar próximo de diversos parceiros econômicos e abrir mais a economia do Brasil. A gente entende que o Brasil ainda é uma economia muito fechada. Dá para separar em dois. Vou começar pelo segundo, que é o do BNDES. Sobre temas negativos, né? E por que negativos? Porque eu acho que o ideal seria você chegar na Argentina e no Uruguai e falar, bom, tem um acordo extremamente benéfico para o Brasil, com a União Europeia parado na mesa, que a gente discute há 20 anos, vamos alinhar o discurso para fechar esse ano e abrir, de fato, esse acordo para começar a valer. Não é isso que a gente está vendo. Sobre o BNDES, foi mencionado sobre esse gasoduto da Argentina de Vaca Muerta, que seria entre 3,5 bi até 4,5 bi. Eu entendo que eu abri, né, fiz o dever de casa e abri o orçamento de 2023 ministério por ministério e não faz muito sentido na minha cabeça você gastar esse recurso para a Argentina e não, por exemplo, o Ministério dos Esportes, que é 2 bi. Então você está falando que o Ministério dos Esportes vale menos do que um projeto em outro país. A gente fala muito de esporte, todo mundo faz uma associação futebol, atletas muito ricos, mas na verdade o esporte no Brasil é muito mais amplo do que isso. Tirando aqueles que são extremamente destaques, a gente vê muitos atletas reclamando de falta de apoio. Toda vez que tem Olimpíada a gente vê casos de pessoas que sobreviveram em condições precárias para chegar até lá. Então parece que é uma área que não faz muito sentido, para citar um exemplo aqui. E eu fui atrás também fazer o dever de casa do que aconteceu com os projetos do BNDES durante a era Lula, Dilma, em termos de empréstimos, né, para outros países. Foram diversos empréstimos, você teve $1 bilhão que não voltaram, de Cuba, Venezuela e Moçambique. Moçambique tudo bem, passou por um desastre natural, a gente consegue entender que não era realmente o projeto deles, que não era a intenção, não estava tão fácil de prever, é um risco de crédito normal. Mas Venezuela e Cuba pareciam cartas marcadas devido ao que acontecia por lá. Então, mais uma vez, quando o Lula ele assume falando
logo no primeiro discurso, que ele vai colocar o pobre no orçamento. Só que a gente quer que seja o pobre do Brasil e não o pobre da Argentina, de Cuba, de Venezuela, porque a gente entende que é uma sociedade ainda muito pobre aqui no Brasil, que ainda precisa avançar bastante. É óbvio que seria extremamente excelente o Brasil ser uma economia muito mais desenvolvida, mais rica e pudesse estimular outros projetos. De novo, olhando para... Hoje em dia o Banco BNDES ele é super transparente. Você pode, na sua casa, entrar lá no site e ver os contratos. Acho que, por exemplo, o financiamento para o Paraguai, que foi a Rota 10, que é aquele interesse de levar Campo Grande até o Pacífico, é interessante. Porque aí você está falando que vai beneficiar as empresas brasileiras diretamente. Porque vai diminuir o frete para levar para a China, que é o nosso principal comprador. Isso faz sentido. Isso você realmente entende que o brasileiro ele quer negociar mais no mundo, mas ele está barrando em uma infraestrutura que faz parte, mas não tem muito o que fazer porque não tem nossa fronteira terrestre. Isso é algo que faz sentido. Agora você vê outros projetos lá na lista que são aeroportos, por exemplo, na África, que não existem nem voos diretos do Brasil. Então fez-se algo para lá e nem se teve o compromisso de tentar aumentar a disponibilidade de turismo, por exemplo, que é algo que o Brasil explora super mal. Então eu entendo que os contratos, tendo transparência, sendo acompanhados, sendo avaliados, isso faz sentido se você conseguir botar esses fatores na mesa. Mas aí volta aquela discussão da campanha, né? Você não botou um metrô em Belo Horizonte e colocou em Caracas, né? Você tem portos precários no Brasil, mas você fez um para Cuba. Então, por isso que eu entendo que, assim, não é falar, quero ajudar lá. Porque, no final, quem pagou esse rombo de 4 bilhões de dólares foi você. O governo não produz dinheiro. Quem produz é você que está assistindo a gente, somos nós. Então, foi imposto do brasileiro que ficou por aí. Bom, são inúmeras pautas aqui. Só para a gente encerrar, Marco, você tem uma última? Eu queria só trazer aqui um recado final. Pode ir lá? Fique à vontade. O Gustavo, é que o Gustavo toda vez que vem, gente, é amplo, né? A gente vai falando. Tem que ficar aqui mais de 1 hora, viu, Gustavo? Porque o assunto vai rendendo aqui, são pontos importantes. Mas só para a gente, né, contextualizar aqui, para encerrar, queria entender a sua visão, né? E qual o recado que você deixa aqui para os nossos telespectadores. Tem muita gente, inclusive, elogiando. O Lucas falou, excelente, Gustavo, muita ineficiência. Enfim, muita gente colocando aqui, né, suas opiniões também no nosso chat. Mas para trazer um pouco mais dessa sua visão, a gente falou muito sobre Estados Unidos, falamos sobre China, está tendo temporada de resultados dos Estados Unidos, expectativa, inclusive, para, né, o PIB americano, expectativa para a política monetária, falamos de Europa, falamos aqui de Brasil, mas de uma forma em geral, o recado final aqui para os nossos telespectadores. Eu entendo que a gente colocou o cenário, acho que essa semana na mesa, e dá para ver que tem oportunidade sempre. Assim, o Marco falou como foi difícil, de fato, para várias classes de ativos, mas ainda você consegue traçar cenários interessantes. A bolsa ela não subiu tanto, mas ela foi volátil que nem todos os últimos anos. Então, se você fez um produto estruturado para capturar a volatilidade, você teve um retorno interessante. O câmbio, o Focus erra muito todo ano, mas tirando 2017, do levantamento que a gente fez, o Brasil sempre está muito volátil em termos de câmbio, ano após ano. Então, de novo, você consegue, via produtos estruturados, ter um retorno interessante. O Marco trouxe um ponto que eu não queria deixar passar, bem interessante sobre como aumentaram os spreads de crédito nos Estados Unidos no ano passado e estão diminuindo. Eu entendo que esse começo de governo trouxe algumas falas que mexeram bastante com a curva de juros, né? Crítica ao BC independente, falar de mexer nas metas. Isso vai fazer com que várias empresas que iriam ao mercado a taxas mais baixas vão chegar na plataforma ou com produtos oferecidos para você investir a taxas talvez até um pouco mais atrativas. Nossa visão ainda é que não vai nem para um extremo muito positivo nem para outro negativo. Então, em algum momento, isso vai ser corrigido para beneficiar as empresas e com taxas talvez um pouco menores. Então, momentos de maior estabilidade, você escutando especialistas, você talvez consiga pegar até oportunidades que, olhando, você fala, poxa, mas por que essa empresa está pagando uma taxa tão alta? Porque tem um contexto macro atrás, né? E ele tem momentos de solavancos um pouco negativos. Maravilha, Gustavo, o pessoal aqui no chat elogiando bastante, o Sandro Luiz falou, o cara é bom, tem fundamento, todo mundo aqui, né, trazendo aqui, falando que o papo rende quando o convidado é bom, é isso aí. Aí o Wesley, convidado inteligente, manja muito, o pessoal gostando bastante, sempre muito bom nossa conversa, nosso papo. Até semana que vem, então. Até semana que vem. Obrigada. Muito obrigado pelo convite aqui mais uma vez. Obrigado. Até mais. Grande